Olá, queridos irmãos e irmãs, sejam muito bem-vindos a este canal. Tudo bem com vocês? Para vocês que ainda não me conhecem, eu me chamo Mari Garcia e se você ainda não está inscrito aqui no canal, este é o momento que você pode se inscrever. Ativa o sininho aí embaixo para o YouTube te avisar toda vez que eu postar um vídeo novo por aqui. Me segue no meu segundo canal, o Bíblia Falada Mari Garcia, e também nas minhas redes sociais, Instagram, Facebook e TikTok, ok? Eu tenho meu Telegram também, se você quiser participar deste grupo, desta família, vai ser um prazer ter você lá junto conosco, ok? Como podemos saber se estamos na presença do mal? Não é como se uma nuvem negra aparecesse na sua sala de repente e ela parecesse gelada e fria. Então, como um filho de Deus sabe quando está na presença do mal? Provavelmente você sentiria um mal-estar chegando dentro de você e você seria fortemente compelido pelo Espírito Santo e você saberia que estaria no lugar errado. Mas e quando o mal é um pouco mais sutil? E imagine se não for um mal na atmosfera ou em um estabelecimento e local, mas sim quando você encontra o mal dentro de outra pessoa. E como nós, como cristãos, podemos perceber os sinais que nos dizem se a outra pessoa que estamos nos associando está sendo influenciado por algum demônio ou algum espírito impuro do mal? E você precisa realmente estar no Senhor para captar isso, porque muitas vezes não é óbvio a olho nu. O que nós vemos no exterior muitas vezes não tem nada a ver com o que essa pessoa realmente é dentro. Todos parecem normais e apresentáveis do lado de fora, bem vestidos, com os corpos bem trabalhados, mas internamente podem estar com um estado miserável do mal. Então, como nós realmente podemos identificar os tipos de pessoas com quem devemos nos associar mais próximos e desenvolver um relacionamento de proximidade mais íntimo? Como, por exemplo, você abrir a porta da sua casa para uma pessoa, para que ela esteja entrando tanto na sua casa física, quanto dentro do seu coração, das suas intimidades, de tudo aquilo que você acredita. Em primeiro lugar, o primeiro grupo de pessoas que você deve evitar e ter cuidado, que é bem óbvio, mas que muitas vezes o óbvio precisa ser lembrado, são aqueles que abraçam o pecado que estão vivendo. São aquelas pessoas que gostam e se entregam à atividade pecaminosa, sem nenhum pudor, arrependimento, frustração. Devemos evitar o relacionamento íntimo com essas pessoas. Mas não se esqueça que nós estamos aqui na Terra para sermos sal e luz. Nós somos a igreja espiritual do Senhor, a noiva de Cristo. Então nós somos chamados para brilhar em meio às trevas. E claro que isso tem a ver com nós termos relacionamento também com pessoas que estão no pecado. Mas este relacionamento não poderá ser mais aprofundado. 1 Coríntios 5, a partir do versículo 9. Já disse por carta que vocês não devem associar-se com pessoas imorais. Com isso, não me refiro aos imorais deste mundo, nem aos avarentos, aos ladrões ou aos idólatras. Se assim fosse, vocês precisariam sair deste mundo. Mas agora estou descrevendo que não devem associar-se com qualquer que, dizendo-se irmão, seja imoral, avarento, idólatra, caluniador, alcoólatra ou ladrão. Com tais pessoas vocês não devem comer. Perceba como Paulo está dizendo que aqueles que se dizem irmãos, ou seja, aqueles que se dizem crentes e mesmo assim vivem aprofundados no pecado, no erro, esses nós devemos nos afastar deles. E sim, podemos orar e ajudá-los quando preciso, mas não podemos nos relacionar intimamente. Há uma grande diferença entre aqueles que estão lutando contra o pecado e alguém que se entregou ao pecado e desfruta disso, sem ter um mínimo de pudor com relação a Deus. E sabemos que quanto mais é dado para cada um dos filhos de Deus, mais será cobrado. Então, pessoas que já têm lideranças, pessoas que já cuidam de pessoas precisam tomar mais cuidado ainda, pois estão dando exemplo para muitas outras pessoas. Então,
Contra essas, com certeza, o julgamento de Deus será ainda maior do que aqueles que estão iniciando a sua caminhada com Cristo e muitas vezes vêm cheio de pecados do mundo e estão ainda em processo de conversão, mas nitidamente o coração está voltado para lutar contra o pecado. Então Deus consegue perceber a diferença daquele que está com dificuldades de sair do pecado e daquele que simplesmente se acomodou no pecado, sente prazer de ficar ali e não tem em nenhum momento um pensamento de arrependimento. O outro tipo de pessoa que devemos evitar um relacionamento íntimo é esta descrita em Provérbios capítulo 24. Não tenha inveja dos ímpios, nem deseje a companhia deles, pois destruição é o que planejam no coração e só falam de violência. Com sabedoria se constrói a casa e com discernimento se consolida. Perceba como o Provérbios está apontando para a palavra desejar estar com um certo grupo de pessoas, ou para se encaixar em um círculo. Mas a Bíblia está dizendo que se essas pessoas são más, para que não tenhamos esse desejo de estar com eles. Aqueles que desejam destruição e planejam violência. É claro que é difícil julgarmos as pessoas. Precisamos, primeiramente, olhar com a inocência e o amor que Deus nos coloca em nosso coração, que temos através do Espírito Santo. Mas precisamos ter sabedoria e discernimento de entender que se eu estou diante de um grupo ou de alguém que eu percebo características que não são da vontade de Deus e não agradam ao Senhor, eu, como filho de Deus, preciso ter cuidado neste relacionamento. Eu preciso entender que este relacionamento não pode ser aprofundado neste momento, a não ser que eu seja colocado na vida de alguém ou em um grupo com o propósito de trazer luz, de trazer modificação, de trazer realmente um afastamento do pecado e uma proximidade do Senhor. O Espírito do Senhor esteja indo através da minha vida para aquela pessoa ou para aquele grupo, mas se a minha função não for para melhorar, eu não acredito que este relacionamento possa trazer benefícios para mim. Então é melhor se afastar. Como filhos de Deus, devemos saber que as más companhias arruinam a boa moral. Então você deve tomar muito cuidado para medir a exposição que você tem com certas pessoas. Pessoas que podem atrapalhar a sua caminhada com Deus. E às vezes até um relacionamento amoroso que pode, na verdade, acabar com o seu relacionamento com Deus. Na verdade, essa é uma das decisões mais importantes da vida. Pode ser para a bênção e pode ser para a maldição. Um outro grupo de pessoas de difícil relacionamento são aquelas com espírito de religião. Um espírito religioso é um espírito demoníaco que influencia uma pessoa a substituir o relacionamento genuíno com o Senhor com os seus trabalhos, os seus atalhos, os seus egos. E nunca devemos fechar os olhos a isso, porque esse tipo de pessoa é um perigo para a nossa fé. Alguém com esse espírito religioso é tão focado e preocupado com as regras dos sistemas e das doutrinas que em nenhum momento elas se lembram da real importância em fazermos parte de um grupo, de uma igreja, e o principal motivo é o próprio Senhor Jesus. A adoração a Deus, servirmos ao Senhor. Tudo o que fazemos, fazemos por Ele e para Ele. Este espírito de religião pode endurecer os corações das pessoas contra Deus. Então precisamos estar cientes quanto a estas influências sutis. Elas acontecem. 2 Timóteo 3, a partir do versículo 1, diz assim: saiba disto, nos últimos dias sobrevirão tempos terríveis. Os homens serão egoístas, avarentos, presunçosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, sem amor pela família, irreconciliáveis, caluniadores, sem domínio próprio, cruéis, inimigos do bem, traidores, precipitados, soberbos, mais amantes dos prazeres do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando o seu poder. Afaste-se desses também. Devemos amar o nosso próximo,
mas alguns próximos podem ser amados à distância, o que significa que você ora por eles, você intercede pelo seu nome, você leva-os ao Senhor para que eles sejam libertos e se tornem verdadeiros cristãos. Nós, como verdadeiros cristãos, não podemos condenar ninguém, porque nós sabemos que nós recebemos a misericórdia de Deus. E então, um dia, nós também estávamos no pecado. E devemos entender que foi a graça e a misericórdia do Senhor que nos tirou do pecado e nos trouxe para a sua maravilhosa luz. E hoje nós caminhamos através de uma caminhada árdua, uma jornada que precisamos estar muito próximos do Espírito Santo de Deus. E mesmo assim, não podemos nos gabar de nada. Não somos melhores do que ninguém, apenas estamos nesta caminhada onde temos guerras e lutas como todos os seres humanos do planeta. Mas a diferença é que nós nos arrependemos e buscamos não errar mais como ontem. Então, o hoje é sempre o novo de Deus nas nossas vidas. E nós temos o sangue de Cristo Jesus que foi derramado naquela cruz em favor da nossa vida. E por isso hoje podemos dizer que somos salvos por Cristo Jesus. Deixamos o pecado para trás. Não vivemos mais sentados em cima daquele pecado que tínhamos em nosso passado. Então, da próxima vez que você se deparar com um relacionamento com pessoas e grupos que tirem a sua fé ou que afastem você dos caminhos do Senhor, procure passar menos tempo com essas pessoas. Procure não se aprofundar emocionalmente com eles. E, se for possível, sempre que você puder e for requerido da sua parte, que as suas respostas sejam curtas e breves, mas com sabedoria e voltadas para a palavra de Deus. E sempre com amor, que os seus princípios, baseados no Senhor, sejam bem escancarados para que essas pessoas possam entender a sua opinião. Mas isso se for requisitado, a sua palavra. Não entregue pérolas aos porcos. Se porventura a pessoa se abre para que você venha até ela com uma correção ou com uma palavra do Senhor, você deve falar, mas não seja agressivo, nunca. E siga a direção do Espírito Santo. Ele te guiará quanto a quando você deve agir ou quando você deve se calar. E, acima de tudo, ore por essas pessoas, interceda e deixe claro para elas que você está orando por elas. E procure amar cada um deles com o amor de Deus. E haverá um momento que, independente do buraco que fique dentro de você, você precisará deixar algumas pessoas irem. É assim que funciona a caminhada com Cristo. Deus te liberta de alguns para abrir a porta para que entrem outras amizades, relacionamento, e talvez o homem que você tem tanto esperado, ele venha após você deixar para trás todos aqueles que têm te prendido durante tanto tempo. Chega um momento que você precisa se desvincular do pecado e decidir fazer a coisa certa, seguir a Deus e fazer a tua vontade. Eu decido fugir do pecado. E nesta hora, quando você fecha portas que não sejam de Deus, Ele abre portas que sejam dele para você. E então você começa a entender que você está vivendo realmente o novo de Deus. E aí, com certeza, você precisará ainda lutar contra pessoas que do seu passado faziam parte. Mas agora, nesta nova caminhada com Cristo Jesus, talvez elas ainda não possam fazer parte novamente, até que você esteja realmente forte para ser luz na vida delas novamente. E então você também precisa perdoar, mesmo quando for difícil de fazer isso, mesmo quando você estiver machucado. Chegará um momento que você vai ter que decidir permanecer em fé, mesmo quando você não vê uma luz no fim do túnel para a situação que você está vivendo. Talvez você possa estar vivendo um ataque em alguma área da sua vida. Então você tentou de tudo para resolver, mas nada está funcionando e nem mudando a sua vida. E então talvez seja a hora de você mudar a direção da sua vida. Talvez você esteja tentando há muito tempo as mesmas atitudes, as mesmas ações e não tem visto o resultado. E você se sente frustrado. Então, hoje é dia de mudar o rumo da sua caminhada e começar a olhar com outros olhos para a sua trajetória,
Arregace as mangas e enche o seu coração de fé. Acredite no poder do sangue de Jesus Cristo, que pode te libertar e dar-te vitória nesta batalha que você está atravessando. Isso pode te dar vitória e te dar cada vez mais discernimento para se afastar da maldade. É hora de permanecer firme contra as forças do mal. É tempo de se fixar na palavra de Cristo Jesus e entender que não podemos brincar mais. O inimigo anda ao redor, tentando matar, roubar e destruir. Todo crente, todo cristão, todo aquele que está firme. Por isso, permaneça firme nesta jornada. Você é escolhido do Senhor. Salmo 56, versículo 3. Mas eu, quando estiver com medo, confiarei em ti. Em Deus cuja palavra eu louvo, em Deus eu confio e não temerei. Que poderá fazer-me o simples mortal? O tempo todo eles distorcem as minhas palavras e estão tramando prejudicar-me. Conspiram, ficam à espreita, vigiam os meus passos na esperança de tirar minha vida. Deixarás escapar esta gente tão perversa? Na tua ira, ó Deus, derruba as nações. Registra tu mesmo o meu lamento. Recolhe as minhas lágrimas em seu odre. Acaso não estão anotadas em teu livro? Os meus inimigos retrocederão quando eu clamar por socorro. Com isso, saberei que Deus está a meu favor. Confio em Deus cuja palavra louvo, no Senhor cuja palavra louvo. Em Deus eu confio e não temerei. Que poderá fazer-me o homem? Cumprirei os votos que te fiz, ó Deus. A ti apresentarei minhas ofertas de gratidão, pois me livraste da morte e aos meus pés de tropeçar, para que eu ande diante de Deus na luz que ilumina os vivos. Deus abençoe, queridos, e até o próximo vídeo.